A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, espero que todos estejam bem, espero que todos tenham conseguido descansar. Acalma aí o teu coração, porque Deus vai aliviar o teu coração, Deus vai responder as tuas perguntas, Deus vai esclarecer algumas coisas para que você possa caminhar mais tranquilo e mais tranquila. Você está com o coração aí muito conturbado, com muita dúvida. E Deus entregou uma palavra no livro de Gênesis, no capítulo 42, lá no versículo 6, que a palavra fala o seguinte: José era o governador do Egito, e era ele quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele, com a face junto ao chão. Irmãos, a história de José ela é muito conhecida. Eu estava tentando não pregar a história de José, é uma história que eu amo de paixão. Deus já fez maravilhas na minha vida através da história de José. E hoje de manhã eu estava conversando um assunto com Deus e eu achei que Deus ia me dar autorização para entrar no assunto que nós tínhamos conversado, e ele me deu um outro assunto, uma outra história agora no início da noite, que é a história de José. Então José ele tinha um pai que era Jacó. Jacó tinha várias esposas. A mulher que ele mais amava era a mãe de José, que era a Raquel. E pelo fato dele amar demais a Raquel e ser alucinado por ela, trabalhou 14 anos para ter essa mulher, porque o tio enrolou, colocou a irmã mais velha para casar com ele, e ele tinha trabalhado 7 anos, colocou a irmã mais velha para casar com ele, que era a Lia, e ele queria, na verdade, era casar com Raquel, que era a mulher que ele amava. Só que ele teve as concubinas dele, e no decorrer do tempo, a Raquel não engravidava, e ele teve filhos com essas outras mulheres. Então, esses irmãozinhos de José que nasceram, eram mais velhos que José. José foi a raspa do tacho, vamos dizer assim, ele e Benjamim, que era o irmão caçula dele. Então, José foi o filho da velhice de Jacó. E Jacó adorava esse menino. Era um menino responsável, obediente. E os irmãos começaram a ter inveja diante do tratamento que o pai dava. Então, todos os outros irmãos das outras esposas começaram a ter inveja de José. Até o ponto de maquinar um assassinato. No final, Rubem entra no meio da confusão dos irmãos, fala: não vamos matar, não tem necessidade disso. Estava passando uma caravana de comerciantes e ele falou: não, vamos vender ele como escravo para essa caravana, e levam ele para bem longe e a gente nunca mais ouve falar dele. Então, dentro de todos os corações de pedra ali, Deus trabalhou o coração de Rubem para que não houvesse uma finalização dos planos do assassinato, mas que colocassem ele para vender, porque o projeto de Deus era outra coisa. Então, a sua dúvida, o que está dentro do seu coração, é o seguinte: Senhor, por que todo mundo que faz o que é errado parece que se dá bem? Por que a pessoa faz tudo o que é errado, faz escolha errada, anda com pessoas erradas, tem atitudes erradas, vive tudo aquilo que o Senhor ensina para a gente não viver, e tudo na vida dessa pessoa dá certo? A pessoa flui, a pessoa vive, a pessoa tem, a pessoa se diverte. E eu que estou aqui pagando preço, andando em santificação, vivendo um cativeiro terrível, vivendo privação, passando dificuldade, fazendo o que é certo, a minha vida não anda, não flui. Então Deus pediu que eu entrasse dentro da história de José para aliviar o teu coração e você entender o seguinte: a pessoa que você está questionando com Deus, que vive tudo isso, e está totalmente o oposto do que você vive com Deus, e parece que a pessoa obtém tudo de bom na vida, né? Parece que ela está se divertindo, que ela está feliz o tempo todo, rodeado de gente, rodeado de amigo, toda hora tem convite de festa, toda hora está na casa de um, na chácara de outro, no sítio de outro, e vive isso, vive aquilo, e é reunião não sei aonde. A pessoa nunca para, não tem um final de semana que essa pessoa está dentro de casa. E você pagando um preço terrível, vivendo uma solitude, vivendo muitos aqui processo de solidão, porque a solitude é diferente da solidão, passando por várias provações, dentro de uma obediência absurda com Deus, e parece que tudo que você faz está sendo jogado no vento e que o errado da história é você, porque a pessoa que faz tudo errado parece que vive tudo bem, e você que faz tudo certo parece que vive o contrário. Só que nós temos que entender, irmãos, que o que essas pessoas estão recebendo
já que você está na presença de Deus e essa pessoa anda errado, e você anda certo, você está fazendo o que está agradando o coração de Deus. Então, tudo aquilo que apraz o coração do Senhor, você está fazendo. Então, você está andando certo. Essa pessoa está andando errado. E o que ela está recebendo, talvez Deus tenha até propósito da vida dessa pessoa com a sua vida. Cada um tem uma história aqui. Mesmo que ela tenha um propósito de vida dentro da sua história, dentro da sua vida, o que ela está recebendo não é Deus que está dando. Uma coisa é Deus tratar. Outra coisa é Deus dar. Então, o que essa pessoa está recebendo não é Deus que está dando. É o inimigo que está entregando. E o inimigo sabe desviar essa pessoa. O inimigo sabe conduzir essa pessoa a viver essas outras coisas. Então, tudo que essa pessoa está recebendo é o inimigo que está dando. Tem algumas situações aqui que a pessoa não vai entrar no seu cenário. É uma pessoa que talvez tenha atravessado seu caminho, fez algo que te irritou, tirou alguma coisa da sua história, e você só vê essa pessoa se dando bem. O que ela está recebendo não é Deus que está dando. Não é Deus que está dando. E no tempo oportuno de Deus, irmãos, no tempo certo, que lá em Eclesiastes fala que tem um tempo certo para acontecer todas as coisas abaixo do céu, no tempo oportuno de Deus, Deus dá a virada. É a hora que Deus vem e faz com que essa pessoa desça, com que você suba. Então, isso dá indignação na gente. Acredito eu que José deve ter questionado muitas vezes isso. Por que Deus permitiu que eu fosse parar dentro do Egito, uma cultura que não tem nada a ver com a minha cultura, longe do meu pai, longe do meu irmão, longe de todo o convívio que eu tinha na casa do meu pai, da mordomia que eu tinha. Os meus irmãos estão se dando bem lá com meu pai, estão vivendo lá junto com Jacó, que eles estavam lá, vivendo numa boa. Pegaram a túnica de José, mataram um animal selvagem, encheram a túnica de sangue, apresentaram para o pai e falaram: olha, José morreu, a fera comeu José, não tem corpo para trazer, só trouxemos a túnica. O pai quase morreu de desgosto, passou anos da vida acreditando na morte do irmão, na morte do filho, né? Do irmão deles. Eles passaram por inocente e ficaram comendo do melhor que tinha lá, e José passando um aperto terrível naquele Egito, sendo escravo, enjaulado, passando dificuldade, comendo mal, sendo acusado de estupro. Porque Deus, para exaltar aquele rapaz, irmãos, foram 13 anos, não é brincadeira não. O processo que a gente vive com Deus é um processo longo, é um processo demorado. E as pessoas vão cuspindo, vão humilhando, vão falando, vão julgando, vão criticando, e aí você vê a outra parte só vivendo o bem bom, só usufruindo de festa, de eventos, e você vivendo um cativeiro, uma dificuldade terrível, e você sem entender. Deus entende o processo da sua indagação. Deus entende o seu questionamento. Deus sabe que o seu questionamento não é algo rebelde. Deus sabe que você não está com inveja da pessoa. Não é nem questão de você ter ciúme. Porque tem alguns casos, algumas situações aqui, que tem algumas mulheres e alguns homens, né, alguns irmãos e irmãs, que estão questionando isso. Senhor, eu estou pagando preço para ter essa pessoa na minha vida, e essa pessoa só se alarga. Só vejo foto de festa, foto de reunião, foto disso, foto... Como que essa pessoa vai se encaixar na minha vida? E eu amarrado e amarrada sentimentalmente a alguém, eu pagando preço, eu vivendo isolado, eu selecionado, eu vivendo como escolhido, e parece que eu sou o errado da história, porque a pessoa parece que só ela se dá bem. Deus entende todos os teus questionamentos. Você não está errado nem errada de questionar isso com Deus, porque realmente a gente olhando é um absurdo. É um disparate muito grande. Você servir a um Deus que é dono do ouro e da prata, um Deus que é santo, um Deus que exige tanto da gente, e de repente você vê uma situação dessa, te traz indignação. Tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que você está querendo abrir mão, você já não está querendo mais. Porque ao longo desse processo que você está vivendo, você está tomando antipatia da pessoa. Você já está tomando asco de ver a pessoa se dar tão bem. Parece que não sente nada, parece que não te enxerga, não te vê. Você está sempre em último plano. Então, você já está tomando, sabe, repulsa da situação. Você já não está querendo mais. Você já está cansado e cansada de viver sempre o mesmo cenário, vendo sempre as mesmas coisas. E se Deus não tratar dentro do seu coração isso, quando a pessoa chegar na sua vida, você não vai conseguir conviver com ela. Diante do que você está vendo. E o inimigo sabe trabalhar isso em nós.
ele sabe trazer um desânimo aos nossos olhos. Porque o que ele vai trabalhar em você? O seu campo visual. Aquilo que o olho vê, você sente. Aquilo que você não vê, não te atinge. Tem hora que Deus não deixa a gente ver algumas coisas para que a gente não saia do nosso equilíbrio. Porque se Deus permitir que a gente enxergue algumas coisas, que a gente veja algumas coisas, nós nos desequilibramos e nesse desequilíbrio você não vai querer saber da promessa, nesse equilíbrio você não vai querer entrar no cenário que Deus preparou, você não vai querer conversar com essa pessoa, talvez você não consiga nem liberar perdão. Então tem hora que Deus deixa a gente recluso, não deixa a gente enxergar algumas coisas, ele fala, olha, não procure nada, não fique caçando nada, porque senão você vai ver coisas que vai desagradar o seu coração. Porque o inimigo tá dando e a pessoa tá pegando, o inimigo tá dando e a pessoa tá pegando. E ele vai fazer o quê? Fazer você ver. Ele vai fazer você enxergar, porque tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você enxerga, te traz sentimentos. Ou sentimentos bons ou sentimentos ruins. Então Deus não pode deixar você ficar vendo certas coisas, porque se você ficar vendo certas coisas, você vai desistir daquilo que Deus tem para te entregar, isso pode abalar a sua fé, você pode se revoltar com Deus, você pode sair da presença de Deus diante do que você está vendo. Então, quanto mais intimidade a gente busca com Deus, irmãos, mais Ele nos respalda e mais Ele nos molda e Ele nos segura diante de algumas situações para que a gente não venha ser ferido, além do que você já foi. Você já está mais do que machucado, você já está mais do que ferido. Você está pagando um preço por uma escolha que não foi você que fez, foi Deus que escolheu para trazer para sua história, não foi você que pediu. Então, tudo isso está batendo revolta diante do seu cenário, está batendo revolta diante do teu coração. Porque você só vê a pessoa se alargando. E está atrasado esse processo na sua história. É o que te dá mais raiva ainda. Te dá mais indignação ainda. Só que Deus manda dizer para você que no tempo oportuno dele, ele vira as coisas. No tempo oportuno dele, tudo aquilo que Satanás está dando, uma hora vai ter cobrança. E essa cobrança já está chegando na vida dessa pessoa. Porque Deus já tem tratado esse coração, Deus já tem mexido, Deus já tem movimentado aí o cenário, Deus tem, sabe, feito muitas coisas para a pessoa enxergar que ela precisa mudar, que ela precisa tomar um outro rumo na vida. Já se decepcionou com muita gente, mas não aprende. O demônio vai dando, ela vai pegando. O demônio vai dando, ela vai pegando. Então ela está se alargando. Só que Deus manda dizer para você, diante desse processo que você está vendo de alargamento, que é o inimigo que está dando, não é Deus que está dando, então não se revolte com Deus por causa disso. O que vai acontecer agora? Está chegando uma grande exaltação de Deus na sua história. Agora é hora de Deus destacar você como destacou José. Irmãos, José passou por um processo de 13 anos. Deus colocou esses irmãos na frente de José. José estava irreconhecível. Diante da estrutura do mundo que tinha naquela época, o único país que tinha armazenamento de comida que poderia matar a fome dos outros países era o Egito. E quem que estava controlando a comida do Egito? Quem que vendia a comida do Egito? Era José. Olha o nível, o patamar de exaltação que Deus colocou este homem. Vendido pelos irmãos, descartado totalmente, escravo naquele lugar, Deus criou um cargo de governador para que ele pudesse exercer a unção que Deus tinha dado para ele de governar, porque no meio da parentela, no meio dos irmãos, lá junto com o pai, ele não conseguiu executar isso, ele não conseguiu exercer a unção que ele nasceu, a função que ele tinha na terra, que era de governar. Deus coloca ele num país estranho, cria a oportunidade, diante de toda a humilhação, Deus traz exaltação, cria um cargo para ele ser exaltado, ele ganha a confiança de Faraó, que era o governante daquela época, e no lugar de Faraó, a segunda autoridade máxima daquele lugar, primeiro era Faraó, que era o rei daquele lugar, depois era José. E ele controlava toda a comida que ele ensinou todo mundo a plantar, a colher, a armazenar, porque Deus foi capacitando ele. Quando os irmãos chegam ali, que Jacó não tinha o que fazer, porque no lugar que ele estava não tinha como plantar, não tinha comida, foram 7 anos de seca, era 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Chegou os 7 anos de seca, eles não armazenaram no tempo da fartura. Só que José, ele decifra o sonho que Deus deu para Faraó, para ganhar a confiança. Olha como que Deus é estratégico.
Faraó descobre que tinha um rapaz que tinha um Deus diferente do deles, porque eles eram politeístas, tinham vários deuses, ninguém conseguia decifrar o sonho, mas José servia a um Deus só. E diante do Deus que José servia, Deus vai lá e dá toda a coordenada do sonho que Faraó tinha, para que ele pudesse ganhar a confiança de Faraó e entrar ali naquele nicho social mais alto. Porque se Deus não fizesse assim, não tinha como colocar José lá. Tanto que José, na hora que vai se apresentar para Faraó, ele pede para que Deus faça com que Faraó se lembre dele. Né? Porque ele precisava sair da situação que ele estava. E quando o Faraó começa a conversar com ele, vê que ele é um homem honesto, vê que ele é um homem que tem realmente o Deus dele é vivo, ele consegue decifrar o sonho de Faraó, Deus capacita José, José entra dentro do nicho ali econômico daquele lugar, e dentro daquela situação ele consegue desenvolver um plantio, faz um plantio ali de 7 anos, porque vinha mais 7 anos de seca, e ele conseguiu armazenar ao ponto de abastecer o mundo naquela época. Então era ele que comprava, era ele que vendia comida. Não era ele que comprava, foi ele que plantou, ensinou todo mundo a plantar, colheu, armazenou e depois ele foi comercializar aquilo. Então vinham os países de fora para comprar, tinha que passar por ele. A negociação começava com ele. E os irmãos, quando chegam, não reconhecem José diante da exaltação que Deus fez. E eles se prostram diante de José. Tiveram que se ajoelhar ali e colocar a face no chão, respeitar José como uma autoridade máxima daquele lugar, que primeiro estava Faraó, depois a autoridade estava na mão dele, quando Faraó não estava, era ele que mandava. Tiveram que reverenciar ele ali. Imagina o choque no coração desses irmãos de ver ele naquela posição aqui em cima, sendo que venderam ele para que ele fosse escravo e morresse escravo em algum lugar, em alguma masmorra, em alguma prisão, e de repente ver ele naquela exaltação. O choque que esses irmãos não levaram. Então as pessoas entram muitas vezes na nossa história, irmãos, entrou aí na sua história, te humilhou, sabe, tá vivendo aí uma situação de exaltação aos teus olhos, mas tudo isso não é Deus que está dando, e Deus manda dizer para você, eu estou trazendo uma posição de destaque para você, diante de tudo que você tem passado, de tudo que você tem vivido. Você vai ver que eu sou na sua vida, porque agora vão ter que ver você destacado, vão ter que ver você vivendo grandes coisas que acharam que você nunca ia viver. E você vai começar a crescer, você vai estar com a cabeça tão ocupada com as coisas que Deus vai trazer para sua história, com as administrações que você tem que fazer, que quem vai correr atrás de você são as pessoas. É aquela pessoa. Não é você que vai ter tempo para ficar olhando o que essa pessoa está fazendo ou deixando de fazer. Você vai ter muitas atividades para poder trabalhar, você vai ter que ir, voltar, fazer, administrar. Então tem muita exaltação chegando para sua história, que não vai ter como você esconder suas bênçãos, vão saber que você adquiriu, vão saber que você foi exaltado, que você agora está num outro nível. Deus vai trazer um novo ciclo de amizade para você, outros contatos, Deus vai trazer pessoas para te ajudar diante do processo. Então você vai estar com a sua cabeça, sabe, administrando aquilo que você pagou preço durante anos para ter. Que nem José estava naquele momento. José pagou 13 anos da existência dele, irmãos, para viver aquilo ali. Quando chegou o momento da administração, ele não tinha tempo para nada, ele estava administrando, ele estava fazendo, ele estava acontecendo. E de repente chegam os irmãos e se prostram aos pés dele, colocando a face no chão. Se ajoelham. Então é assim que Deus vai fazer na sua história. O que você precisa fazer é só confiar nele, sabendo que ele está no controle de tudo, e entender que o que aquela pessoa está recebendo, ou que aquelas pessoas estão recebendo, não é Deus que está dando. Aquilo é o inimigo que está favorecendo. Só que quanto mais brecha as pessoas dão para Satanás, irmãos, maior é a queda. Quanto mais as pessoas recebem, quanto mais as pessoas se alargam diante daquilo que Satanás está oferecendo, pior vai ser a decepção, pior vai ser as perdas, pior vai ser as consequências de tudo aquilo que ela está fazendo. Então a gente ficar olhando isso é muito complicado. Mas Deus entende a sua dor. Você tem questionado com Deus, fala, Senhor, o Senhor já me apresentou a pessoa, já passei inúmeras vezes na frente da pessoa, a pessoa não me enxerga.
desde a primeira vez. E eu tô aqui pagando um preço, comendo pão que o diabo amassou, eu só vejo a pessoa se alargando, e a pessoa fazendo, a pessoa vivendo, a pessoa acontecendo, e eu aqui, dentro de um cenário opressor, um cenário pequeno, um cenário apertado, um cenário onde eu fico sozinha, sozinho, e eu só vejo essa pessoa em festa, com amizade, com isso, com aquilo. Irmãos, enquanto pessoas perdem tempo com amizade, com churrasco, não tem problema a gente ir nesses lugares. Deus não está falando isso. Deus não proíbe a gente de nada disso. Mas tudo na vida da gente com limite. Quando a pessoa vive muito isso, ela pode até trabalhar, mas ela não cresce muito na vida. Ela não cresce porque ela não tem foco. Então a vida dela, o que que é? Trabalhar durante a semana, conseguir o dinheirinho para pagar as continhas dela. Aí quando chega o final de semana, é aquele monte de chamado de WhatsApp, porque tem gente indo para churrasco, tem gente que vai beber cerveja não sei aonde, tem gente que vai não sei aonde, aí faz uma viagem aqui, outra viagem, não constrói patrimônio na vida, não cresce. Não tem grandes crescimentos na vida. Conquistou um carro, fica não sei quantos anos com o mesmo carro, não consegue trocar rápido o carro. Porque, entendeu? É uma vida estagnada, é uma vida que não tem muita coisa. Tem uns que ficam vivendo isso, vivendo aquilo, trabalha, tá na casa dos pais. Já tá com a idade avançada, morando com pai e mãe. Porque não consegue desenvolver, não consegue crescer. Só se envolve com relacionamentos errados. Sai de um relacionamento tóxico, entra em outro tóxico, porque a pessoa não tem parâmetro na vida. Quando a gente está na presença de Deus, Deus liberta a gente de tudo isso. Não impede que o povo de Deus faça um churrasco. Nós frequentamos churrasco, nós vamos em festa, nós somos convidados para ir em casamento, nós somos convidados para várias coisas, a gente vai. Mas nós não colocamos isso como prioridade na nossa vida. Nossa prioridade na nossa vida é o nosso Deus. E depois as nossas coisas. Quanto mais você se preocupa com a sua vida, mais você cresce. Quanto mais você cresce, mais você tem para fazer para o outro. Porque a nossa vida é feita de propósito. Nós estamos aqui para servir alguém. Então, quando você cresce, quando você evolui com Deus, você tem para doar para alguém que precisa. A sua vida se torna útil. Então, Deus vai fazendo você crescer, você prosperar. Que é o que aconteceu com José. José, ele foi crescendo. José não tinha dinheiro para dar para ninguém, mas José tinha inteligência, José tinha capacidade, José tinha a palavra de Deus para entregar. José, ele trazia esperança para quem conversava com ele. Então, ele tinha algo para doar e ele foi doando. Quando Deus dá a unção para ele administrar, para ele fazer o plantio, fazer toda aquela colheita, porque vinha 7 anos de escassez, ele não estava fazendo aquilo para ele estava servindo aquele povo. E tudo aquilo que José estava fazendo ia servir todas as outras pessoas que vinham de outros países. Então a vida da gente é uma vida de propósito. Todo crescimento que Deus te dá é para favorecer outras vidas. A gente não tem uma vida tacanha, uma vida de grupo de amizades, uma vida de churrasco todo final de semana. Né? Tem gente aqui que está questionando, é um negócio de jogar futebol aqui, futebol ali, e toda hora tá com grupo aqui, grupo ali. Tá toda hora, sabe, tentando suprir aquele vazio que só Deus preenche, ocupando a mente com coisas que não vão agregar em nada. A idade vai chegar, você realmente está cansado e você está cansada de tudo isso. Deus entende, mas o nosso Deus também chega com cobrança, irmãos, porque é o demônio que dá, é o demônio que traz. O demônio traz amizade, o demônio traz relacionamento, o demônio traz dinheiro, o demônio traz fartura, ele traz casa, ele traz mansões, ele traz carrões, ele traz altas viagens, mas não é Deus que está dando. O que Deus fala na palavra? Que esse mundo já é do maligno. Ele não cria nada, mas ele usa tudo que Deus criou que existe nessa terra. Toda a capacitação humana, a inteligência humana é Deus que dá. Então tudo aquilo que o homem cria, o demônio usa contra o próprio homem. Então ele vai o tempo todo manifestando situações na vida dessas pessoas para que essas pessoas venham viver essas loucuras e se afastar a cada dia que passa mais e mais de Deus e se afastar dos propósitos que Deus tem. Então, se tem alguém designado para sua vida que está se afastando de você nesse sentido, não é Deus que está dando. E você está revoltado e revoltada com Deus porque você tem questionado. Senhor, só eu pago o preço. Só eu pago o preço, só eu que tenho que esperar, só eu tenho que orar, só eu que tenho que andar em santificação. Só vejo a pessoa saindo, embalada. Toda hora a pessoa é marcada em foto, que foi numa festa, com um copo de cerveja na mão, com grupos de amigos. E você está revoltado e revoltada. Deus não tira a sua razão disso.
Deus sabe que você está indignado, você já está querendo desistir. Você já está num ponto que você já não está suportando mais ver isso. É muitos anos você esperando algo que todas as vezes que você olha, você tem a expectativa de que não vai dar. Tá com a pessoa errada, se relaciona com a pessoa errada, tudo que tinha que viver com você, vive com a pessoa errada, parece que não consegue se desvincular da pessoa errada, e você tá aí 7 anos esperando, 8 anos esperando, 10 anos esperando, 5 anos esperando, 3 anos esperando, e a pessoa só vivendo a vida dela, né, de uma certa forma, saindo com a pessoa errada, não se desvincula daquilo, outra hora sai com outras pessoas e você está cansado dessa prostituição toda, você está cansado desse oba-oba todo. Só que Deus manda falar para você, está chegando o momento de destacar você. Não é o momento de você desistir daquilo que você conquistou com Deus. Deixa essa pessoa nas mãos de Deus e deixa Deus agir. Porque tudo aquilo que a pessoa está recebendo das mãos de Satanás haverá cobrança. E Deus manda dizer para você, na hora que eu te exaltar, que você está se sentindo aqui, a pessoa basicamente está aqui. Na hora que Deus fizer isso aqui, virá, que Deus vai destacar você, Deus vai te exaltar por esses dias, aquilo que Satanás fez na vida dessa pessoa, o próprio demônio vai cobrar. Então você não tem que fazer nada. Você não precisa se revoltar, você não precisa, sabe, abandonar a sua vida com Deus, largar tudo. Ah, agora eu vou chutar o balde. Ai dela, mas a pessoa está com quem eu amo. A pessoa está dentro daquilo que é meu. A pessoa roubou algo que é meu e não me devolve. E está vivendo em cima daquilo que era meu. Não importa o que a pessoa fez na sua história. Deus manda dizer para você, agora é a hora de exaltar você. E agora Deus vai permitir que os demônios cobrem dessa pessoa o que ela fez na sua vida, o atraso que ela trouxe para sua história, o tempo que ela te fez esperar, o sofrimento que ela causou na sua vida. E Deus manda falar para você, o que está chegando é uma cobrança na vida da pessoa que Deus tem para sua história, que o demônio está dando, a pessoa está se alargando, a pessoa sempre deixa para depois, né? Ela deixa sempre você para depois. E ela ficou muito tempo com outra pessoa. Então Deus manda falar para você, essa pessoa vai ter cobrança, mesmo que Deus tenha falado que faça parte da sua história, que nasceu para ser seu, para ser sua, vai ter cobrança, porque Deus não vai deixar passar barato, Deus tem que tratar. Você teve lá na olaria, por que essa pessoa não vai descer a olaria? Ela vai descer a olaria. Na hora que Deus te exaltar, ela vai pagar, porque o demônio está dando, vai cobrar. Vai vir uma dor violenta para ela, vai vir prejuízo financeiro, ela vai passar por uma situação bem complicada. E a pessoa que ficou com aquilo que é seu, também haverá cobrança. Então, o destaque que está chegando na sua vida, a exaltação que Deus está trazendo na sua vida é para tratar com pessoas que brincaram com os seus sentimentos, que fizeram más escolhas. Porque Deus deu oportunidade, a pessoa já te viu, já muitos anos atrás, Deus apresentou, você cruzou com essa pessoa te ignorou, essa pessoa julgou a sua aparência, essa pessoa não olhou o seu interior. E você estava num mau momento quando você foi apresentado a essa pessoa, você estava vivendo uma situação difícil. E essa pessoa simplesmente te ignorou. Ela não quis saber da sua história, ela foi viver aquilo que Satanás estava dando. Não tem problema, irmãos. Você vai continuar vivendo, você vai continuar sendo exaltado, você vai continuar sendo suprido por Deus, você vai ser, sabe, exaltado ao ponto de ter um crescimento tão grande que se fosse pelo seu esforço você não conseguiria. E essa pessoa agora que lute. Essa pessoa agora que corra atrás de você, essa pessoa agora que sabe, que venha se redimir aos pés de Deus, para ver se Deus vai entregar você a ela ou não. Porque agora é Deus que vai decidir isso. Então o que você tem que fazer agora? Acalmar o seu coração, pare de stalkear essa pessoa, não veja nada do que ela está fazendo. Esquece isso. Mesmo que seja sua rival, não olhe o que ela está fazendo. É insignificante o que essas pessoas fazem. Vai crescer você com Deus, porque a exaltação que está chegando é grande. É uma virada de 360 graus. Deus vai tratar, Deus vai trabalhar e vai fazer com que essas pessoas venham te respeitar. Aí, na hora que você estiver destacado e destacada por Deus, você vai estar em destaque. Não vão ter como não ver você. Não vão ter como saber da sua história. O que vai acontecer? Vai chamar a atenção de muitos. A pessoa que está designada para a sua vida é que lute para te ter. Então o papel vai reverter. O papel agora vai virar.
Então agora é hora de você viver e comer do melhor dessa terra. Agora é hora de você ser exaltado. Agora é hora de Deus fazer na sua vida o que fez na vida de José naquela época. E a pessoa que lute, a pessoa que corra atrás de você, a pessoa que... Porque a pessoa vai enxergar seu valor. Porque estão vendo você dentro de um cenário que você está há muitos anos dentro desse cenário. Não vê mudança. Só que a mudança que está chegando é radical. Vão ver um crescimento absurdo no seu cenário, na sua história. Quando vê esse crescimento absurdo, vão começar a enxergar você e vão ver que você tem valor. Vão ver que Deus é na sua vida. Vão ver que realmente você é uma mulher batalhadora, um homem batalhador. Vão ver que existe um crescimento aí, que não sabiam que você estava pagando um preço para ter, mas vão ver que Deus é na sua vida, que você nunca blasfemou nas suas promessas, que você nunca falou que Deus ia fazer da boca para fora. Vão enxergar que Deus é na sua vida. E a pessoa que lute para te ter, a pessoa que prove que te ame. Então Deus está falando para você, não se revolte. Não abra mão das promessas que eu tenho para sua vida. Porque o crescimento que eu estou trazendo para sua história é algo que você nunca viveu. É a glória da segunda casa que eu prometi para você há anos atrás e que você tem pago o preço. Agora é hora de Deus dar uma reviravolta na sua história. E fazer com que as pessoas que te julgaram, que te menosprezaram, que só conhecem o lado triste da sua história. Só o lado que você foi traído, o lado que você foi prejudicado, o lado que você foi roubado, o lado que você foi usurpado, o lado que você foi abandonado. Só conhecem essa história horrível que montaram para o seu cenário, para a sua vida. Só conhecem isso, mas agora vai ter que conhecer o lado de José, que é um lado que você carrega, que ninguém sabe que você carrega. Agora vamos ver você aí como governador, porque você vai governar muita coisa que Deus está trazendo para sua vida. E você precisa, sabe, se reerguer diante da história, porque dá indignação, Deus entende isso. Então acalma o seu coração, porque Deus estava pedindo para entregar essa palavra, porque tem pessoas aqui, tanto homem quanto mulher, porque o homem também chora, o homem tem sentimento, não tem vergonha de chorar, você é um ser humano, e você tem chorado muito na presença de Deus. Porque você tem questionado isso, Senhor, até quando eu vou viver essa humilhação? Até quando eu vou ficar vendo essa pessoa se alargar desse jeito? Parece que tudo que a pessoa faz de errado, ela se dá bem na vida. Ela anda errado e ela se dá bem. E eu que faço tudo que é certo, parece que tudo na minha vida anda errado. Tá tudo estagnado, tudo parado. Só que Deus, Ele contempla a nossa honestidade, irmãos. Nós não entendemos o tempo. Mas quando chega o tempo de Deus nos exaltar, não tem nada que impeça Deus de agir na nossa vida, que foi o que Ele fez com José. Quando Ele quis colocar José no meio da sociedade egípcia, Ele colocou dentro da casa de Potifar, que foi onde ele foi acusado de estupro. Ele era o administrador da casa de Potifar. Quando Deus quer colocar a gente no nicho da sociedade, quando Deus quer colocar a gente no topo da sociedade, Deus coloca. E tem hora que Deus não vai nem talvez colocar você no meio do grupo da sociedade, da cidade que você mora, do lugar que você está. Mas Deus vai fazer você ter dinheiro suficiente para que você se torne mais um deles. E essas pessoas vão querer fazer parte da sua história porque vão ver você exaltado, vão ver você muito bem financeiramente. Vão ver você num outro nível social que agora vão fazer questão de te convidar, de se aproximar, querer fazer amizade. Porque agora você vai fazer parte desse patamar. Só que você não vai fazer parte do patamar porque você é bonito ou porque você cresceu na cidade e você conhece muita gente. Porque você conhece um, conhece outro, aí você entra no nicho. Não, você vai entrar no nicho porque você vai ter. Você vai entrar no nicho porque Deus vai te colocar numa ascensão social. Você não vai entrar lá porque você tem um rostinho bonitinho. Porque falam desde criança, né? Ah, o bonito da cidade, a bonitona da cidade. E aí cresce com aquela vaidade idiota. Não tem nem dinheiro, às vezes, para estar no meio desse povo. Mas entra, de algum jeito entra. Porque conhece um, conhece outro. Não, Deus não tem essas coisas mal arrumadas pra gente. Quando Deus exaltar você, quando Deus trouxer você, Ele vai te colocar no nível dessas pessoas. Por isso que o preço está alto, por isso que você está sofrendo, por isso que você está há muito tempo desse jeito. Tem pessoas que vão querer fazer parte do seu cenário, que tiveram a oportunidade de tratar você com dignidade, não trataram, que agora não vai ter oportunidade mais, vai ter que contemplar o seu cenário de longe. Aí vão lamentar, porque vai ver você muito bem, vai ver você numa posição social muito excelente, num cargo muito bom, aí vão querer se aproximar de você e Deus não vai deixar. Vai ter que contemplar a sua ascensão de longe.
Então acalma o seu coração, irmãos, porque quando Deus quer fazer a reviravolta na nossa vida, quando chega o tempo de Deus dar uma virada na nossa história, quando chega o momento de Deus fazer a gente crescer, não tem quem segure. Agora, quem quer fazer parte da sua história, que lute para entrar. Agora, a pessoa que lute para ter você, ter o seu amor, ter a sua confiança, entrar na sua história, na sua vida. Porque enquanto você estava na provação, enquanto você estava levando uma vida humilde, foi deixando para depois. Foi protelando, foi vivendo a vida dele e a vida dela. Não é assim que ela está fazendo? Então deixa se alargar. Na hora que começar a ver você crescer, vai ficar em desespero. Que a qualquer momento pode aparecer uma outra pessoa na sua vida. Se a pessoa não quiser muito, se a pessoa começar a te repudiar, começar a abandonar, começar a largar, Deus prepara outra pessoa para sua vida. Deus faz com que você seja feliz de outro jeito. Então a gente limitar o trabalhar de Deus na nossa história é muito complicado, irmãos. A gente tem que deixar Deus agir. Nós não podemos limitar Deus na nossa vida. Ah, era isso aqui, já que isso aqui não concretizou, nunca mais vai ter jeito na minha história. Não, Deus muda a nossa história. Quando nós permitimos que Deus mude, a mudança acontece. Então nós temos que mudar a nossa mente. Como que Deus vai trabalhar o nosso cenário? Através da mente que nós temos. Se nós dentro do nosso coração, que é a nossa mente, você dá a oportunidade de Deus fazer você crescer. Se você pensa grande quanto Ele, se você acredita que Ele tem condições de trazer uma felicidade para você, aquilo que você pagou anos vivendo, pagou preço para viver e você não viveu, só viveu o processo da aprovação, Deus em pouquíssimo tempo faz você viver de outro jeito. Eu vou te dar um outro exemplo para você entender. Suponhamos que você está pagando preço aí há 3, 4 anos para ter uma pessoa. A pessoa não te enxerga, a pessoa já te trocou por amizade, já te trocou por carro, já te trocou por outra mulher, viveu aí um relacionamento durante anos com alguém que não era projetado para ela. Deus montou várias situações, a pessoa não quis, a pessoa não enxergou, a pessoa não veio. Não coloque isso como fim da sua história. Não dê isso como fim na sua história, porque Deus tem capacidade de trazer uma pessoa. Você vai conhecer uma pessoa, quando chegar aquele homem maravilhoso na sua vida, aquele ser de luz na sua história, aquela ser de luz na sua vida, e você vê, em 3 meses Deus faz o casamento, quando você vê, você já está com sua família restituída, constituída, e Deus já preparou uma nova história para você, e aquilo que você sofreu lá atrás, você nem lembra mais, porque a pessoa te preenche tanto, que você não vai lembrar das traições que você sofreu, dos traumas que você carregou lá atrás, não vai lembrar dessa pessoa que você pagou preço para ela se libertar, para vir para a tua vida. Deus simplesmente muda a história. Porque tudo tem limite, irmãos. A idade da gente chega, não tem hora que não dá tempo para ficar esperando muito. Deus sabe do nosso cansaço, existe atraso na nossa história, e a pessoa fica num vai e vem, e Deus vai lá, trabalha o coração da pessoa, e Deus mostra, e dá confirmação, a pessoa não aparece. Não tem problema. A pessoa não quer. Deus vai te dar crescimento de outro jeito. Quando a pessoa assustar, você já está casado e casada, já está com filho, já está com sua vida restituída, está viajando o mundo, levando a palavra, está fazendo, está acontecendo. E a pessoa perdeu a oportunidade dela, porque é assim que Deus faz. Então não limite a sua vida com Deus diante daquilo que o outro não quer fazer, daquilo que o outro não está correspondendo às suas expectativas. Mas Deus não quebra coração de pedra, Deus não faz. Se a pessoa aproveitar a oportunidade que Deus está dando, com certeza essa pessoa virá para a sua vida. Mas você já está virando um suplício, uma tortura. Você já está virando algo desagradável para você. Se isso está atrapalhando a sua vida com Deus, Deus tira. O que Deus fala na palavra? Que aquilo que Deus traz para a nossa história não causa dor. A gente pode até passar por um processo de dor para adquirir algo, irmãos. Mas quando aquilo se torna muito profundo, quando essa dor começa a se tornar insuportável, quando é algo que atrapalha a nossa vida com Deus, Deus tira. E Ele prepara outra coisa, Ele prepara outra pessoa. Então não tem tempo perdido com Deus, irmãos. Não existe nada que está perdido na sua história. O que Deus prometeu para você está de pé. Se Deus falou que você ia casar, você vai casar. Se Deus falou que você ia ter filho, você vai ter filho. Se Deus falou que vai te dar uma casa nova, você vai ter sua casa nova. Se Deus falou que vai te dar um carro novo, você terá o carro novo. Se Deus falou que você vai ter uma moto, você vai ter uma moto. Se Deus falou que você vai ter uma empresa, você vai ter uma empresa. Se Deus falou que vai restaurar a sua saúde, a sua beleza, Ele vai restaurar a sua saúde, a sua beleza. Ele vai fazer o que te prometeu. Independente daquele que não quis ficar no seu cenário.
Porque Deus não limita o nosso cenário diante daquele que não quer ficar. Ah, se fulano não quer ficar... Peço perdão, irmãos. Se fulano não quer ficar no meu cenário, eu não vou viver o que Deus prometeu para minha vida. Deus jamais vai colocar o seu destino na mão de alguém. Então, se a pessoa não quer fazer parte do seu cenário, Deus monta um outro cenário com outras pessoas que querem fazer parte e você vive todas as promessas que Deus te fez. Todas. E você passa a ter uma vida que, sabe, você não tem nem o que reclamar dela. Você só tem o que agradecer. Só o que agradecer. Então descansa, porque quando Deus faz uma promessa para a nossa vida, por isso que nós temos que focar na nossa história. E não depositar toda a expectativa da nossa vida na mão do outro. Porque o homem, ele é enganoso. Ele tem um coração enganoso. Uma hora ele quer, outra hora ele não quer. Mas aquilo que Deus prometeu para a nossa vida, a promessa que a gente carrega no nosso coração, aquilo que a gente quer viver diante do que Deus prometeu, vai acontecer na nossa história. E Deus põe uma pessoa mais bonita, mais maravilhosa, com um caráter muito mais apurado, coloca na sua história e transforma a sua vida. Então não limite a sua história. Não faça isso não. Deixa Deus trabalhar. Não stalkeie, não olhe nada, não se preocupe com a sua rival, porque o tempo dela está contado, a justiça já está chegando, atrasou sua vida, atrasou seu processo. Deus vai entrar com uma grande justiça. Não se limite a nada. Deixa Deus agir. A promessa está de pé. Como que Deus vai fazer? Eu não sei. Eu só quero saber da minha felicidade. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Ah, como que Deus vai fazer? Eu não sei. Eu só quero ser feliz. Eu quero ser feliz na minha vida financeira, quero ser feliz na minha saúde, quero ser feliz na minha vida sentimental, na minha vida familiar. Eu não sei como que Deus vai fazer, mas eu quero ser feliz. E Deus não vai limitar as suas bênçãos, os seus milagres, tudo aquilo que Ele tem para derramar na sua história, diante de alguém que não quer fazer parte do seu cenário. Não faz sentido isso, irmãos. Ah, a pessoa não quer fazer parte do seu cenário, agora você vai parar, vai estagnar, não vai crescer mais? Não, você vai continuar crescendo. Você vai continuar evoluindo. Você vai continuar caminhando para o propósito que Deus tem para você. E aguarda, porque você vai ver justiça, viu? Deus vai entrar na vida dessa pessoa. Deus vai permitir que os demônios cobrem dela. Não é nem Deus que vai entrar para tratar. São os demônios que vão cobrar o que deram para essa pessoa. Vai pagar. Já está pagando. Já está chegando cobrança. E a pessoa vai passar por um processo de ai bem violento. Mas deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar o seu cenário, porque enquanto o demônio está cobrando dela o que ele deu para ela e ela aceitou de bom grado, Deus está fazendo você crescer e colocando você numa posição de destaque, que é isso que está chegando para sua história. Então descansa o teu coração e acalma. Irmãos, nós nunca podemos limitar a nossa vida diante de alguém que não quer fazer parte da nossa história. Pode ser um filho, pode ser pai e mãe, pode ser aí uma pessoa que Deus prometeu que ia ser seu marido, a sua esposa. Nós não podemos limitar a nossa vida com Deus diante de alguém. Você colocar sua vida na mão de alguém é a pior coisa que você pode fazer, a maior burrice que você vai cometer na sua vida. Nunca coloque a sua felicidade na mão de alguém. Nunca coloque a sua vida na mão de alguém. A pessoa não quer entrar na sua história, o problema é dela. A pessoa não quer fazer parte da sua vida, o problema é dela. Tem trilhões de pessoas no mundo. Tem trilhões de pessoas no mundo. Tem pessoas que Deus faz com que agrade seus olhos, com que se encaixe com você. Ah, mas Deus fala que a pessoa nasceu para ser minha. Mas se a pessoa não quiser você, você vai fazer o quê? Você vai anular a sua vida porque a pessoa não te quer? Deus faz outra pessoa nascer para você. Você sabia disso? A pessoa nasce espiritualmente, Deus prepara ela e faz com que ela viva com você e você seja muito feliz. O que você não pode é privar você de ser feliz com Deus e de viver promessas com o Senhor, uma vez que a pessoa está te repudiando. Se você fica sempre para depois, a amizade está em primeiro lugar, as festas em primeiro lugar, os amigos, o carro, a família, a parentela está em primeiro lugar, como que a pessoa vai constituir uma família com você se tudo está em primeiro lugar? Deus não ensina na palavra que o maior projeto dele é a família? Quando Deus une uma mulher e um homem, para que é? Para constituir uma família. Então o cara tem que ter noção disso, a mulher tem que ter noção disso. Dá para viver a família e conciliar com o casamento? Dá. Lógico que dá. Vai viver com ser amado, constituir a sua família com a pessoa que você ama. E não tem o porquê você se afastar da parentela e da família.
Dá para conciliar. Agora, quando a pessoa troca você, você tá sempre em último plano. Ah, não, eu vou no churrasco, vou com um amigo, tem um cinema não sei aonde, vou em tal lugar porque eu vou no restaurante e tal. Você é sempre o último. Você acha que Deus vai deixar a sua existência por último porque a pessoa não quer fazer parte da sua história e nem entrar no seu cenário? A pessoa que se exploda, irmãos. Deus tem mais o que fazer. Deus tem um cenário maravilhoso para montar na sua história. Deus é arquiteto do mundo. Ele é dono do universo. A pessoa não quer, não tem problema não. Eu vou trazer um homem mais bonito do que aquele ali. Vou trazer uma mulher mais bonita do que aquela ali. Vou trabalhar o caráter dela e vou fazer parte aí da sua história. Você vai constituir sua família. O que você não viveu com esse, você vai viver com essa. Né? Que o que você não viveu com essa, você vai viver com essa. O que você não viveu com esse, você vai viver com esse. E assim Deus vai montando a nossa história. Então Deus não olha patente. Tem hora que parentela não quer fazer parte. Tem hora que os pais não querem fazer parte. Filho não quer fazer parte. Que se exploda todo mundo, irmãos. Vai viver sua vida com Deus. A sua existência, sua salvação é individual. O crescimento que Deus tem para dar para sua vida é você. A história de José mostra muito isso pra gente. O crescimento que Deus tinha, o negócio com Deus ali era com José. E o crescimento que Deus tinha para dar era para José. Quem acompanhou a vida de José comeu do melhor daquela terra. Quem não quis participar não usufruiu. Deus preparou uma esposa, deu filhos para José. Deu sentido de vida para ele, que é o que está chegando para sua história. Você vai ter sentido de vida, coisa que você não estava tendo. Agora vai ter sentido de vida. Você vai sair desse cativeiro, você vai sair desse cenário que você está. Agora é hora de Deus te dar crescimento, te colocar em destaque. Que foi o que Deus fez na vida de José. Quando os irmãos chegaram, o cenário de José estava pronto, irmãos. José era a autoridade máxima ali. Ele perdoou os irmãos, perdoou. Mas ele tinha mais o que fazer, ele não ficou vivendo em função dos irmãos, como ele vivia antes. Porque o pai mandava ele cuidar dos irmãos, viver, né, olhar o que os irmãos estavam fazendo. Não, ali os irmãos tiveram que ver ele administrando, ele tinha mais o que fazer. É o que está chegando para sua história. Está chegando coisas grandes para sua vida, você vai ter mais o que fazer. Não vão ver você mais, sabe, correndo, esperando, desesperado, orando. Não, agora está chegando movimentação na sua vida. Agora é hora de você se movimentar, é hora de você ser exaltado, é hora de você crescer. E na hora que vê o seu crescimento, vão entrar em pânico, né? Porque não deram nada, acharam que você não ia sair do mesmo lugar, acharam que você era uma tola, um tolo, que você não tinha capacidade de administrar nada, que você nunca ia ter nada na vida. Ah, nunca vai sair daquilo. Ah, só prega a palavra, a vida dela é monótona, a vida dela é sem graça. Ah, ela serve a Deus? Nossa, mas não vive nada. Você vai ver, não vive nada. Quem não vive nada são essas pessoas que estão sempre amontoadas em grupinhos. O que Deus tem para você são viagens maravilhosas. O que Deus tem para você é do melhor dessa terra. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Enquanto acharam que estavam destruindo você estava num processo de crescimento com Deus. E quando chega o momento de Deus entregar as bênçãos e os milagres na nossa vida, não tem quem impeça. Então agora vai colocar você em destaque, para que você venha, sabe, comer e usufruir do melhor dessa terra. Não limite a sua vida, a sua felicidade por nada nesse mundo. Não coloque a sua felicidade na mão de ninguém e não limite a sua existência. Porque alguém não te quer, porque alguém não quer entrar no seu cenário, porque alguém não olha você, porque alguém não te notou, porque alguém não te enxerga. Deus sabe que é muito tempo já pagando o preço. Deixa Deus te destacar e depois deixa Deus conduzir a sua história. É o que Deus está mandando falar para você. Eu vou te destacar e deixa que eu vou conduzir a sua história, eu vou conduzir os seus passos. Pessoa agora que lute para ter você, a pessoa que lute para entrar no seu cenário, a pessoa que lute para ter sua amizade, a pessoa que lute para fazer negócio com você, a pessoa agora que sabe que se descabele, que agora é o momento de você brilhar, é o momento de você crescer, é o momento de você se exaltar, é o momento de Deus colocar você num patamar muito mais alto. Então a gente limitar a vida da gente por causa de pessoas que não querem fazer parte do nosso cenário, isso é loucura. Você tem a sua existência, você nasceu para ser feliz, você é responsável por você, então vai batalhar a tua vida com Deus, levanta a tua cabeça, porque agora é hora de Deus destacar você. E a pessoa que lute, deixa ela. E confia em Deus. Você vai ver que você vai comer do melhor dessa terra. Você vai estar irreconhecível como José estava. Vão até falar que você está metido e metida, deixa falar. Deixa falar o que quiser.
Tem alguns irmãos, algumas irmãs aqui que vocês são bem charmosos, né? Deus fez vocês assim bem charmosos. Então você tem seu charme, você tem a sua virtude, você tem, sabe, a unção que Deus te deu, vai ser você. Vai ser você e nem se importe com isso. Vamos falar que você é metido, metida, vai ver você com vestes novas, né? Que tá tirando essa capa de vida velha aí, colocando uma capa de vida nova. Aí vão falar que você é metido e metida. Continua sendo você. Não vai deixar o seu charme de lado para tentar se enquadrar na vida dos outros. Não faça isso, não. Você tem seu jeito, use seu jeito. Você tem aparência, Deus vai aguçar a sua aparência. Se Deus quer te dar, quem é que vai impedir, irmãos? É Deus que quer te dar. Recebe e pronto. Nem se preocupa com isso. Deixa as pessoas falarem o que quiser de você, elas que se explodam. Sabe? Deixa cada um se explodir. Com a sua inveja, com a sua imaturidade, com os teus pré-julgamentos. E nem se preocupe com isso. Tá? Deixa Deus trabalhar a sua história. Nunca limite a sua vida com Deus diante de alguém que não quer fazer parte do seu cenário. Não faça essa loucura, hein? Não coloque a sua felicidade na mão de ninguém. Sua felicidade tem que estar na mão de Deus. Você é responsável pela sua existência. Então, toma posse dessa palavra. Eu vou orar para você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós tomamos posse de todas as bênçãos que o Senhor tem para nos entregar. Que o Senhor venha, Pai, dar uma reviravolta na vida do teu povo. Que o Senhor transforme a vida do teu povo, como o Senhor fez na vida de José. Que o Senhor coloque, Pai, o teu povo em destaque. Que o Senhor venha, Pai, no nome do teu filho Jesus, dar uma virada de 360 graus na vida do teu povo. Que seja um ano, sabe, um marco, Pai, na vida do teu povo. Que seja um testemunho maravilhoso. Que todos venham ver a grandeza do Senhor na nossa vida, como viram a grandeza do Senhor na vida de José. Que o Senhor colocou José num patamar tão alto, Pai, que ninguém conseguiu chegar no patamar que José chegou. Que o Senhor faça isso na vida do teu povo. Nós agradecemos ao Senhor pelo que está por vir. Nós confiamos na sua grandeza, no seu poder, na sua misericórdia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós agradecemos no nome de Jesus. Toma posse aí dessa palavra, agora acalma o seu coração e pare de stalkear, não olhe, não se preocupe, deixa Deus agir. Todas as vezes que vier pensamento da pessoa na sua cabeça, não gere raiva, não gere ódio, libere perdão e pede para Deus tirar. Para que você, sabe, não venha ficar amargando isso. Porque isso está atrapalhando a sua desenvoltura. Está atrapalhando o seu trabalhar, está atrapalhando o seu estudar, está atrapalhando sua vida com Deus, está atrapalhando o seu dia a dia. E Deus vai amenizar esses pensamentos. Quando chegar essa reviravolta que está às portas para você, que você vai começar a ver que sua vida está mudando, tem coisa nova chegando, você vai estar tão envolvido com aquilo que você tem que fazer, com as administrações que estão chegando, que você não vai ter tempo mais para pensar nisso. Então, a pessoa que lute para fazer parte da sua história, se ela quiser. Se ela não quiser, Deus prepara pessoas novas para sua vida. Você vai falar assim dela, mas esses são os meus filhos, Deus supre. Deus, ele tapa o buraco, ele enche teu coração de amor, de paz e faz você viver outras emoções e outras sensações. E tem algumas situações aqui que Deus faz você ser mãe novamente. E toda essa gestação que você vai ter futuramente, Deus faz você viver uma nova história. Essa criança ninguém tira de você como fizeram no passado. Ninguém vai influenciar esse filho contra você. Então Deus tem como reescrever a nossa história, irmãos. Não existe limite de tempo, não existe limite de idade, não existe nada. Ele reescreve a nossa história quantas vezes for necessário. Então não entregue a sua vida na mão de ninguém. A sua felicidade na mão de ninguém. Porque Deus tem capacidade de chegar no nosso cenário e mudar. E quem não quer fazer parte, ele tira. Ele traz quem quer. Então deixa Deus agir. Não existe limite para Deus. Você pode até ter um trabalho aí que a pessoa não... Sabe, você está esperando a pessoa te ajudar, você está num trabalho, você quer desenvolver, a pessoa nunca te ajuda com nada, não te favorece em nada, te repudia o tempo todo, não reconhece o seu trabalho, o seu esforço, não tem problema. Não quer fazer parte do seu cenário, não quer fazer parte da sua história, não quer entrar na sua vida, não quer permitir que você desenvolva o trabalho, Deus prepara uma pessoa que vai reconhecer em você os seus talentos, que vai querer você na vida dela, que vai reconhecer o seu esforço, a sua honestidade, vai fazer com que o seu trabalho seja valorizado. Quando você vê, você já cresceu, de um funcionário que você entrou na empresa, você se torna sócio, e assim você vai crescendo, tá? Então deixa Deus trabalhar a sua vida. Quando Deus quer destacar o teu povo, irmãos,
Quando Deus quer fazer, não tem quem impeça. E quem quiser entrar no seu cenário depois que repudiou você, não consegue entrar porque Deus não deixa. São portas que Deus fecha que nunca mais são abertas. Então não limite a tua vida, nenhuma área da tua vida com Deus. Nem da sua saúde. Ah, não estão querendo me ajudar, não estão querendo me acompanhar, não estão querendo fazer parte da sua história, não estão querendo te ajudar no momento de dificuldade. Deus manda falar para você, vou dar uma reviravolta na sua vida, vou restituir a sua saúde, vou trazer uma virada de 360 graus, que daqui a pouco vão querer entrar na sua história, agora que você está bem, ninguém entra. Então, escuta o que Deus está te falando, porque é assim que Deus trabalha. Não limite a sua vida por ninguém. Não limite a sua vida com Deus, porque você está vendo pessoas erradas prosperarem. Porque tudo aquilo que o demônio está dando, ele já está chegando por esses dias. Vai começar a partir de agora, essa cobrança na vida dessa pessoa. Tudo que o demônio está dando para ela, os demônios vão cobrar. Você só tem que esperar. Então deixa Deus agir. Que Deus é justiça também, mas o nosso Deus também é um Deus de restituição. Toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe.